Hoje, proponho uma reflexão sobre uma questão que à primeira vista parece simples, mas que na verdade toca as cordas mais profundas da alma. Precisa um homem de uma mulher depois dos 60 anos? Na nossa sociedade, este é um tema raramente discutido em voz alta. É contornado, como se fosse inconveniente, como se escondesse uma vergonha ou o medo de admitir a própria vulnerabilidade. No entanto, esta questão diz respeito a milhões de homens em todo o mundo, que se encontram numa fase de reavaliação da vida. É precisamente neste limiar de idade, quando os filhos cresceram, a carreira terminou e a agitação dá lugar gradualmente ao silêncio. O homem ganha tempo para se colocar uma das perguntas mais honestas e importantes. O que é que eu realmente preciso agora? Muitos continuam apegados a velhas noções, segundo as quais um homem mais velho deve ter sempre uma mulher ao seu lado, viver no aconchego do lar, aquecer-se ao calor da família e esperar por aquele proverbial copo de água. Mas a cada ano que passa, cada vez mais homens fazem uma escolha inesperada e à primeira vista paradoxal. Retiram-se para a solidão. Alguns divorciam-se, outros recusam novas relações e outros ainda simplesmente deixam de procurar uma parceria. Nem sempre isto é resultado de dor ou desilusão. Muitas vezes é uma escolha consciente, ditada pela maturidade interior. Por que é que isto acontece? Por que é que um homem, depois de décadas de vida a dois, decide de repente seguir sozinho? O que está por trás desta escolha? Uma fuga do amor ou uma busca pelo verdadeiro eu? Hoje vamos analisar juntos 8 razões pelas quais os homens com mais de 60 anos preferem cada vez mais a solidão e pensar se este é verdadeiramente um caminho para a liberdade ou apenas uma nova forma de isolamento. Depois dos 60, um homem começa subitamente a sentir algo novo e surpreendente, uma liberdade interior que antes colocava frequentemente em último lugar. Todos os seus anos foram preenchidos por deveres: trabalho, família, educação dos filhos, resolução de problemas domésticos e financeiros. Mas agora, tudo isso ficou para trás. Os filhos cresceram e seguiram os seus caminhos. A carreira terminou, e na casa onde antes reinava a agitação, instala-se o silêncio. É neste silêncio que o homem, pela primeira vez em muito tempo, se ouve a si mesmo. Ele toma consciência de que já não deve nada a ninguém. Não há necessidade de se explicar, de se justificar, de se apressar ou de ceder. Em vez disso, surge um direito. O direito de gerir a sua vida segundo os seus próprios termos, livre das expectativas e obrigações dos outros. Ele pode acordar a hora que quiser, dedicar-se ao que realmente gosta e organizar os seus dias como lhe for mais conveniente. Isto traz uma sensação de leveza e até de euforia. Muitos homens comparam este sentimento a um regresso à juventude, não aquela cheia de paixões, mas aquela onde havia espaço para sonhos e desejos pessoais. Yuri, de 61 anos, por exemplo, percebeu após o divórcio que viveu toda a vida para os outros, esquecendo-se de si mesmo. Agora, ele viaja, escreve as suas memórias e começa cada manhã com uma corrida na floresta. Ninguém o incomoda, ninguém faz perguntas desnecessárias, ninguém lhe exige contas. Esta sensação de ser o seu próprio mestre foi para ele uma revelação. Os psicoterapeutas confirmam: um homem que fica sozinho pela primeira vez pode sentir um alívio interior impossível de obter numa parceria constante. Viktor Frankl, na sua logoterapia, escreveu que o sentido da vida não é dado de fora, mas nasce no âmago da própria liberdade. E Erich Fromm sublinhou: uma pessoa madura é aquela que é capaz de escolher não por medo, mas por compreender o que realmente quer. Assim, a necessidade de liberdade depois dos 60 não é uma rebelião nem um capricho. É um regresso consciente a si mesmo e a oportunidade de viver a vida de forma autêntica, ainda que ao entardecer. A segunda razão, o hábito de viver sozinho. A solidão, que em Tay Empes pareceu uma fase temporária, com o tempo torna-se um estilo de vida. O homem que sobreviveu a um divórcio ou à perda da parceira sente no início um vazio, mas gradualmente começa a habitar este novo espaço. Com os anos, a solidão deixa de ser uma fonte de dor e transforma-se numa zona de conforto. Forma-se um ritmo claro e conveniente. Tudo corre como planeado, sem pressões externas e sem a necessidade de considerar os desejos de outra pessoa. Ninguém lhe pede para ser conveniente, ninguém o controla, ninguém o recrimina nem perturba a sua paz interior. Esta estabilidade torna-se quase sagrada. Qualquer tentativa de a perturbar é vista como uma invasão, como um risco de perder o equilíbrio conquistado.
Um homem habituado a viver sozinho não quer voltar a adaptar-se aos hábitos, caprichos e emoções de outra pessoa. Foi o que aconteceu com Valerie, de 66 anos. Após o fim do seu casamento, ele não aceitou a solidão de imediato, mas passados alguns anos percebeu que se sentia bem exatamente como estava. A sua manhã começa com uma chávena de café em completo silêncio. Ninguém interfere nos seus planos, ninguém exige explicações. Os amigos que vivem casados dizem-lhe, por vezes com inveja, "Tu és livre." E ele apenas sorri e responde, "Eu habituei-me." Os psicólogos observam que este hábito não é apenas uma conveniência doméstica, mas um enraizamento psicológico. Carl Jung chamou a isto o processo de individuação, o regresso à verdadeira essência da personalidade. Na idade madura, a pessoa desempenha cada vez menos papéis sociais e busca cada vez mais autenticidade. A solidão ajuda a remover as máscaras impostas pela sociedade. Torna-se um espelho onde finalmente se reflete o seu verdadeiro eu. O homem aprende a viver consigo mesmo e gosta disso. E se a vida já está preenchida com harmonia interior, valerá a pena abrir novamente a porta a alguém que a pode destruir. A terceira razão, a diminuição da necessidade de intimidade física. Com a idade, a intimidade perde a agudeza que tinha na juventude e cede lugar a experiências mais profundas. Um homem com mais de 60 anos começa cada vez mais a procurar não a paixão, mas a paz, a compreensão e o silêncio da alma. As suas necessidades mudam, e o desejo carnal já não ocupa um lugar central na sua vida. Além disso, as memórias de relações passadas, especialmente as dolorosas, podem formar uma barreira interna que o impede de se abrir a uma nova aproximação. Roman, de 67 anos, fala sobre isso abertamente. Passei por várias separações difíceis e agora sinto-me muito mais tranquilo sozinho. Não quero voltar a entregar a minha alma a alguém que a possa ferir novamente. Para ele, o conforto é a estabilidade sem tempestades emocionais. Dedicou-se à leitura, à jardinagem e à fotografia da natureza, e isso traz-lhe uma satisfação genuína. Do ponto de vista da psicologia, esta transição é natural. Freud chamou-lhe sublimação, o processo pelo qual a energia anteriormente dirigida para o desejo físico é transformada em atividade criativa ou intelectual. Em vez de paixão, a arte. Em vez da luta por atenção, a reflexão sobre o sentido. A investigação moderna no campo da geriatria confirma: a diminuição da libido nos homens não significa o fim da atividade. Pelo contrário, é o início de uma nova fase. Nesta idade, a energia torna-se mais refinada, profunda, direcionada para dentro. O homem libertado da pressão dos instintos adquire liberdade para conhecer a si mesmo, os seus interesses e o seu mundo interior. A intimidade passa a ser vista não como um ato físico, mas como um diálogo de almas. Muitos começam a ver na intimidade mais responsabilidade do que prazer, e por isso evitam conscientemente novas ligações. Não é uma fuga, mas uma transição para outro nível, onde é mais importante estar em harmonia consigo mesmo do que procurar constantemente a confirmação da própria atratividade. E se o corpo recua, o espírito, pelo contrário, avança para o primeiro plano. A quarta razão, o desejo de viver o resto da vida para si mesmo. Quando um homem atinge os 60 anos, começa a tomar real consciência da efemeridade da vida. As reflexões teóricas sobre a morte, que antes pareciam distantes, tornam-se parte do pensamento cotidiano. Essa consciência nem sempre assusta, pelo contrário, desperta. Cada novo dia começa a ser sentido como uma preciosidade que não pode ser desperdiçada. O homem interroga-se: se não for agora, quando será? Começa a fazer-se perguntas honestas. O que é que eu perdi? Com o que sonhei, mas nunca realizei? O que gostaria de experimentar enquanto ainda tenho forças? Cada vez mais, ele escolhe não as obrigações, mas a alegria, não os compromissos, mas a liberdade, não as expectativas dos outros, mas os seus próprios desejos. Arten, de 64 anos, trabalhou toda a vida como contabilista, foi dedicado à família e adiou seus passatempos durante anos. Depois de se reformar, pegou pela primeira vez num pincel e começou a pintar. Descobriu na pintura uma forma de falar com o mundo e consigo mesmo. A isso juntaram-se pequenas viagens pelos lugares da sua terra, onde sente o sabor da vida como na juventude. Ele confessa: pela primeira vez estou a viver para mim, e é incrível. A sua história não é única. Cada vez mais homens decidem não dedicar o resto da vida a novas relações que possam trazer stress, conflitos ou novas obrigações. Não querem voltar a adaptar-se aos ritmos de outra pessoa,
a partilhar o seu espaço ou a explicar as suas decisões. O filósofo e psicoterapeuta Irving Yalom dizia que o medo da morte não paralisa, pelo contrário, pode despertar para a ação. Ele afirmava que a consciência do fim da vida desencadeia o desejo de viver o tempo que resta da forma mais intensa, profunda e livre possível. Por isso, muitos homens escolhem a solidão não por dor, mas por uma compreensão interior. Chegou a hora de ser honesto consigo mesmo e de viver para seu prazer. E talvez seja nesta escolha que encontram aquela alegria madura que tanto lhes faltou nos anos de responsabilidade e autossacrifício. A quinta razão: o medo de repetir velhos erros. Com a idade, um homem acumula não só experiência de vida, mas também cicatrizes emocionais. Divórcios, traições, conflitos prolongados, tudo isto deixa uma marca profunda na alma. Mesmo que as feridas tenham sarado, as memórias da dor e da desilusão não desaparecem sem deixar rasto. O homem que passou por tais experiências começa a encarar as relações com cautela, como uma possível ameaça. Ele teme cair novamente na armadilha de uma ligação tóxica, onde terá de ceder, tolerar, reprimir-se. Cada nova mulher parece uma fonte potencial de preocupação, e não de inspiração. Em vez de romance, ele vê possíveis discussões, incompreensão, controle e dolorosas rupturas. É por isso que muitos homens evitam conscientemente a aproximação, mesmo que sintam simpatia. Mikhail tem 69 anos. Depois de um divórcio difícil que o esmagou emocional e financeiramente, ele não se arrisca a entrar em novas relações. Construiu uma vida tranquila e regrada, onde se sente calmo e seguro. Não quero começar tudo de novo, diz ele. O que construí sozinho é demasiado precioso para mim. Isto não se refere apenas ao cotidiano, mas também ao seu estado interior. Mikhail encontrou um equilíbrio que antes não conhecia e não está disposto a colocá-lo em risco novamente. A psicologia chama a isto uma reação de defesa a um trauma, quando uma pessoa evita instintivamente a repetição da dor. É como o medo de se queimar uma segunda vez, mesmo que a chávena já esteja fria. Tal precaução nem sempre significa que o homem se tornou amargo ou desaprendeu a amar. Pelo contrário, ele pode ser profundamente sensível e bondoso, mas esses sentimentos estão agora escondidos sob uma camada de cautela. Ele não está fechado, mas está de guarda. Os psicólogos sublinham que o trauma, especialmente na idade madura, pode alterar o estilo de vinculação. A pessoa torna-se menos confiante, mais reservada, menos disposta a correr riscos emocionais. E embora visto de fora pareça que ele está simplesmente a evitar a intimidade, na verdade ele está a proteger aquele silêncio interior que conquistou com tanto esforço. Porque por vezes a solidão não é a rejeição do amor, mas a busca pela paz de espírito que um dia foi destruída. A sexta razão: a desconfiança em relação às mulheres modernas. Na idade madura, os homens começam a olhar para as mulheres não com os olhos de um jovem apaixonado, mas com os de um observador que passou por muitas provações. O ceticismo não surge por acaso. Forma-se a partir de fracassos pessoais, enganos, traições e situações em que os sentimentos foram substituídos pelo interesse. O homem que se desiludiu uma vez torna-se 2 vezes mais cauteloso. Ele começa a notar pormenores que antes ignorava. Um interesse excessivo em dinheiro, uma falsa benevolência, manipulações subtis. Com o tempo, isto transforma-se numa desconfiança em relação a muitas mulheres, especialmente aquelas que aparecem na sua vida depois dos 60. Aos seus olhos, a sinceridade torna-se uma raridade e a confiança um risco. Pavel, de 63 anos, conta que há alguns anos conheceu uma mulher que no início mostrava ternura e cuidado, mas que mais tarde começou a recriminá-lo pelas mais pequenas despesas. Ela não escondia que esperava dele apoio material e pela falta de generosidade chamava-o de insensível e avarento. Esta experiência deixou-lhe uma profunda desilusão. Percebi que as mulheres sinceras são como livros raros, diz ele. É preciso procurá-las durante muito tempo, e já não tenho forças para isso. Desde então, Pavel já não procura relações. Concentrou-se nos amigos, no trabalho, no jardim e na leitura. A cultura de consumo moderna também exerce uma forte influência. A sociedade promove ativamente os atributos externos do sucesso: dinheiro, status, bens. Isto dilui valores tradicionais como a lealdade, a paciência e a sinceridade. Os homens sentem que cada vez mais se espera deles não amor, mas condições vantajosas.
Tal percepção leva-os a fechar-se, pois ninguém quer ser uma carteira ou um recurso conveniente no guião de outra pessoa. Os psicólogos notam um aumento da ansiedade nos homens ao iniciarem novas relações, especialmente se já possuem bens, poupanças ou um rendimento estável. A desconfiança torna-se uma forma de autodefesa, ainda que com o sabor amargo da solidão. E embora no fundo da alma o homem possa desejar proximidade, o medo de ser usado revela-se mais forte. Ele escolhe o silêncio porque, pelo menos, o silêncio é honesto. A sétima razão, o desejo de se concentrar na vida espiritual. Com a idade, os homens começam a colocar-se questões que antes adiavam. O tempo torna-se mais abundante, a agitação desaparece, e neste silêncio nascem pensamentos sobre o sentido, o propósito e a natureza profunda da vida. As preocupações cotidianas, que antes pareciam importantes, perdem o seu significado. Os objetivos materiais deixam de inspirar, dando lugar a uma busca interior. O homem começa a procurar o isolamento, não por ressentimento ou cansaço, mas porque sente que só no silêncio consegue ouvir o seu verdadeiro eu. Ele procura respostas não nos diálogos, mas na reflexão, nos livros, na observação da natureza, na oração ou na meditação. Este processo não é uma fuga da vida, mas, pelo contrário, uma aproximação à sua essência. Oleg tem 70 anos. Depois de se reformar, dedicou-se por completo ao estudo de literatura espiritual, filosofia e religião. Começou a meditar, a frequentar o templo, a escrever diários de reflexão. O seu dia está agora preenchido não com conversas, mas com um silêncio com propósito. Não preciso de muitas palavras, diz ele. Não procuro o amor exterior, mas a integridade interior. Ele vive numa pequena casa nos arredores, rodeado de livros, velas e os velhos pensamentos dos sábios. Um dos seus filósofos preferidos, Marco Aurélio, o imperador romano estoico, escreve: "Eu, encontra a paz dentro de ti, e então poderás estar em paz com o mundo." Estas palavras tornaram-se um guia para Oleg. Ele compreendeu que a verdadeira paz não vem de fora, mas de dentro. Filósofos e mestres espirituais de todos os tempos falaram sobre como a maturidade é a melhor altura para o crescimento interior. Leão Tolstói, nos seus últimos anos, também se afastou da agitação e procurou a verdade na simplicidade e na purificação espiritual. O caminho espiritual exige espaço tanto físico como mental, e muitas vezes só a solidão pode dar a uma pessoa esse espaço. Um homem neste estado não renuncia ao amor. Ele procura simplesmente uma forma mais profunda dele, na união com a verdade, com a natureza, com Deus. E uma mulher ao seu lado, neste momento, pode ser vista não como uma aliada, mas como uma possível fonte de distração do que é principal, o caminho para si mesmo. A oitava razão, o cansaço social e a reavaliação de prioridades. Depois de décadas passadas em constante interação com pessoas, a cumprir as expectativas dos outros e a desempenhar papéis sociais, um homem pode sentir um profundo cansaço. Não é apenas um esgotamento físico, é um vazio interior provocado por conversas intermináveis, obrigações e a necessidade de ser conveniente para os outros. Reuniões de trabalho, encontros familiares, resolução dos problemas alheios. Tudo isto, acumulado ao longo dos anos, esgota a necessidade de contato exterior. E chega o momento em que o homem percebe, de repente, que já não quer companhias ruidosas, não precisa de discutir as notícias, nem procura a aprovação de ninguém. Inicia-se nele uma reavaliação de valores. O que é agora importante para ele? A sinceridade, o silêncio, a simplicidade e a sua própria paz interior. Andrei, de 68 anos, depois de se reformar, abdicou de quase todos os eventos sociais que antes o rodeavam. Vendeu seu apartamento na cidade e mudou-se para uma aldeia, onde os seus dias passam agora entre árvores, livros e passeios junto ao lago. Não sou um eremita, diz ele. Simplesmente estou finalmente a viver como sempre quis. O seu telefone quase não toca, e isso não o perturba, mas alegra-o. Ele encontrou a liberdade no distanciamento da agitação. Filósofos existenciais como Jean-Paul Sartre e Viktor Frankl escreveram que só no isolamento uma pessoa consegue chegar aos seus desejos genuínos, aqueles que não são impostos pela sociedade, pela família ou pela profissão. A reavaliação de prioridades é uma etapa natural da maturidade. O homem começa a distinguir onde viveu por dever e onde viveu por apelo do coração. Ele precisa cada vez menos de papéis sociais, marido, amigo, colega, interlocutor. E procura cada vez mais simplesmente estar consigo mesmo, sem máscaras, sem jogos, sem expectativas. Em momentos assim, uma relação pode parecer um fardo adicional,
que lhe rouba o pouco que resta para si. Não é um ressentimento contra as pessoas, mas um desejo profundo de estar em paz. E se nessa paz nasce a harmonia, o homem não tem pressa de a perturbar, nem mesmo por amor. Porque, como escreveu Frankl, o sentido não pode ser recebido do exterior. Ele nasce no silêncio pessoal. Mas pode um homem ser verdadeiramente feliz na solidão? A solidão oferece paz, liberdade e silêncio, qualidades que com a idade são especialmente valorizadas. Mas surge uma questão importante. É possível ser verdadeiramente feliz estando sempre sozinho? A autossuficiência é sem dúvida uma força, um sinal de maturidade e de estabilidade interior. No entanto, o ser humano, por natureza, continua a ser uma criatura que precisa de ligação emocional. Mesmo o homem mais forte e confiante precisa por vezes de ter alguém simplesmente por perto, sem exigências, mas com calor. A mulher, neste contexto, não é apenas uma companheira, mas uma fonte de inspiração, de ternura e de apoio anímico. A sua presença é capaz de transformar uma casa não apenas num espaço, mas num lugar ao qual se quer regressar. É ao lado dela que o homem pode permitir-se ser vulnerável sem perder a dignidade. Alfred Adler afirmava que uma pessoa só realiza a sua personalidade através da interação com os outros, na comunicação, no cuidado e na partilha. Sem isso, o desenvolvimento pode estagnar. O psicólogo americano John Gottman passou décadas a estudar as relações conjugais e chegou à conclusão de que a ligação emocional no casal é a chave para a longevidade e o bem-estar psíquico. Os seus estudos mostraram que os homens em relações estáveis e afetuosas sofrem menos de depressão, recuperam mais rapidamente de doenças e sentem-se mais confiantes na velhice. O apoio de uma mulher amada reduz os níveis de estresse, fortalece o sistema imunitário e pode até contribuir para prolongar a vida. A proximidade emocional torna-se um verdadeiro remédio, não só para o corpo, mas também para a alma. E embora a solidão possa oferecer muito, não substitui o calor de umas mãos dispostas a abraçar-te num dia difícil. Num determinado momento da vida, cada homem enfrenta a necessidade de fazer uma escolha importante, talvez uma das mais pessoais, ficar a sós consigo mesmo ou deixar outra pessoa entrar na sua vida. Esta escolha não deve basear-se nas expectativas da sociedade, em medos ou pressões. Deve nascer de dentro, de uma resposta sincera à pergunta: o que é que eu realmente quero? A solidão pode ser uma fonte de força, de paz, de autoconhecimento. Ajuda a construir uma espinha dorsal interior, a encontrar o silêncio e a liberdade. Mas é importante lembrar que não é um fim em si mesma, mas apenas uma das etapas do caminho. Porque o amor e a intimidade também são uma forma de força. É uma energia frágil, mas incrivelmente poderosa, capaz de curar, inspirar e dar um novo sentido à vida, mesmo nos anos mais maduros. Para as mulheres, a idade madura também não significa o fim. Pode ser o início de um novo e surpreendente capítulo, no qual ela se descobre de uma outra perspectiva. Não como mãe, não como esposa de alguém, mas como uma personalidade autossuficiente, madura e vibrante. Ela tem o direito de viver para si mesma, de sonhar, de arriscar, de se inspirar e de inspirar. Estar sozinha não significa ser solitária, se for uma escolha consciente, preenchida de sentido interior. Mas se no coração vive o desejo de voltar a amar, a confiar e a construir intimidade, isso não é uma fraqueza, mas um sinal de maturidade e de coragem. Como salienta Esther Perel, a maturidade não é um recolher à sombra, mas a oportunidade de brilhar de uma nova forma. E Paulo Coelho lembrava-nos: a vida dá sempre uma oportunidade para uma nova história. O importante é estar pronto para começar. Se estas reflexões que hoje partilhamos ressoaram consigo, e se quer continuar a explorar conosco as escolhas da vida, a sabedoria da maturidade, a liberdade interior e a força das relações humanas, subscreva o canal. Aqui falamos sobre aquilo que raramente se diz em voz alta e procuramos respostas para as grandes questões da vida. Não se esqueça de deixar um gosto se o tema tocou o seu coração. Isso ajuda-nos a promover vídeos como este. E nos comentários escreva o que pensa sobre a solidão depois dos 60. Que escolha faria ou já fez? Cada voz é importante para nós, porque é o seu apoio e as suas reflexões que nos inspiram a continuar a criar conteúdo profundo e honesto.